Estamos de volta, 5 horas e 46 minutos, Rede Notícias, segunda edição. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou oficialmente nesta quarta-feira a campanha da Fraternidade 2026, com o tema Fraternidade e Moradia e o lema Ele veio morar entre nós, em referência ao Evangelho de São João. A iniciativa convida a Igreja e a sociedade a refletirem sobre a moradia como direito fundamental e expressão concreta da dignidade humana. E o dia de hoje também marca, o início da Quaresma, e nesse ano o Papa Leão nos lembra esse verdadeiro caminho da conversão, a começar pela escuta. E a gente vai conversar agora sobre esses dois momentos com o padre Samuel Fidelis, ele que é o diretor executivo da Rede Catedral de Comunicação Católica. Primeira vez a gente te entrevistando, hein, Padre Samuel? Obrigada. Nesse espaço tão significativo, mas quero dizer que sempre estou acompanhando, sintonizado, é aqui que me informo. Então é uma grande alegria estar aqui nesse espaço, está ficando cada vez mais bonito. Uma saudação à nossa audiência, quem está nos acompanhando é pela TV Horizonte, América TV, também pela Rádio América, redes sociais, Vox. É uma grande alegria. Eu falei agora há pouco sobre a escuta, que é um convite também que o Papa Leão nos faz nesse período de Quaresma. O que a gente está percebendo é que há pouca escuta no nosso dia a dia. As pessoas já não têm muita paciência para nos ouvir e quando ouvem já pensando em rebater o que a gente vai falar. É uma forma da gente exercitar para que a gente possa melhorar, mas não é só no período de Quaresma, parece para toda a vida. A escuta é sempre um indicativo do afeto, do respeito. Tanto que as crianças, quando estão fazendo pirraça, tapam os ouvidos e falam assim, não é meu pai, não é minha mãe, não vou te escutar. Então, de alguma forma, um dos sintomas do nosso tempo, com esse frenesi de informações, com esse falatório da internet, é a incapacidade de escutar. E onde não há escuta, não há entendimento, não há diálogo e também não há amor. Tudo isso pede licença e vai embora. Este tempo da Quaresma, que é um convite ao deserto, é uma grande provocação a nós nos escutarmos uns aos outros e escutar também a Deus. E uma coincidência ou uma providência muito interessante. A Quaresma é um tempo a comparecer no deserto. E a palavra deserto no hebraico é midbar, quer dizer lugar do encontro com a palavra. Que, de fato, no deserto, pelo silêncio, as vozes internas são mais eloquentes. Então, esse que é o convite, né? Deserto é o lugar onde os sons externos cessam e a gente pode se escutar na verdadeira palavra. O senhor estava falando sobre essa dificuldade que a sociedade moderna tem, que todos nós que estamos inseridos nela temos, de pararmos para olhar para o outro. O individualismo e esse egoísmo são marcas da atual sociedade, são marcas da atual humanidade. E aí, quando a gente pensa em campanha da fraternidade, de pensar na moradia para o outro, na dignidade para o outro, também é um grande desafio para tentar fazer com que essa escuta, com que esse lugar de parar e observar, até mesmo de conservar a nossa própria fisiologia, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é à toa que temos 2 ouvidos e uma boca, deve ser porque a gente tem que escutar mais e falar menos, penso eu, embora seja extremamente complicado fazer isso. Olhar para o outro é um grande desafio da humanidade atual, né? A sua fala é muito precisa. A campanha da fraternidade, como sempre, nos convoca a perceber que não há possibilidade de vivência da fé senão a partir da ética. A fé sem um compromisso ético é apenas uma estética, portanto, é morta, lembra o apóstolo Tiago. E precisamente essa nossa relação com a moradia está ligada ao fato de que a moradia é um direito constitucional, inclusive, e que está ligado a pertencimento, à segurança, à nossa dignidade humana. E hoje, nesse nosso sistema de acúmulo, de abuso, de exploração, acaba sendo uma instância muito restritiva para a vida de boa parte das pessoas, para não dizer de especulação imobiliária. Portanto, a igreja toca o dedo na ferida, ou seja, dando a perceber que, do ponto de vista da fé, desta nossa consciência comunitária, esse despertar para as dores do outro, é muito importante que a gente tome consciência da moradia como um direito. Portanto, é de fato um chamado da igreja para que a nossa consciência não esteja anestesiada, para que nós possamos ter olhos e ouvidos para ver esses dramas que são de números impressionantes. Quando nós estamos pensando aqui, deixei aqui anotado, nós temos 22 milhões de famílias que vivem no Brasil em situação inadequada. 300 mil pessoas no Brasil em situação de rua. 5,9 milhões de famílias, né, representando aí 80% desses números sobrevivendo com menos de 2 salários mínimos por família.
Então, quer dizer, são números que impressionam quando nós tomamos consciência que um país de tanta riqueza, de tanto potencial, acaba distribuindo mal a sua riqueza e acaba fazendo com que a gente esteja anestesiado diante dessa condição. Dados do próprio IBGE, do censo que foi finalizado no ano passado, mostram que existem mais imóveis fechados no Brasil, sem estar alocados, sem estar em uso, imóveis residenciais, do que o número de famílias que precisariam desse imóvel para morar. Pensa no caso de Belo Horizonte, como você disse, a gente não está querendo tacar pau em ninguém, não, mas é uma situação dramática do nosso centro. Estamos num debate muito atual, estou acompanhando aqui no Rede Notícias, sempre trazendo à tona esse contexto da reurbanização do nosso centro, né? Essa questão do retrofit, isso é muito sério. Porque quando nós estamos dizendo de um centro abandonado, nós estamos dizendo de problemas de mobilidade, nós estamos dizendo de exclusão social, nós estamos dizendo de um afastamento cada vez mais denso das pessoas da área central. Por isso se reflete em questões relativas à desigualdade, questões relativas ao urbanismo, especulação imobiliária, nós estamos dizendo, evidentemente, problemas de mobilidade, tudo isso ligado à questão da moradia. E hoje o tema foi discutido no Tribuna Livre, hoje mais cedo, e eu me emocionei muito, e eu queria trazer até esse relato aqui e, claro, contar com o comentário do senhor, porque o Giovanni Rodrigues, ele estava na Praça do Sete e ele conversou com uma pessoa em situação de rua. Uma pessoa que estava extremamente emocionada, falando que perdeu a mãe e que, a partir disso, foi morar na rua. E foi abandonado pela família, se envolveu com drogas, com álcool, e por isso estava naquela situação. E que hoje ele não tinha ninguém. O Giovanni, de uma forma muito fraterna, o abraçou e falou: a partir de agora, conta com a gente, que a gente é sua família. Isso me emocionou tanto, eu me emociono, me arrepio só de contar esse relato para vocês, porque é esse o chamado. É a gente se curvar diante do outro e mostrar que a gente não é melhor que ninguém, não é, padre? Perfeito, e particularmente a nossa missão enquanto Rede Catedral de Comunicação Católica, o Tribuna Livre vem com essa proposta de dar voz às pessoas, porque a fé, como a gente diz, uma das nossas orações eucarísticas, ela pede que nós tenhamos olhos abertos, ouvidos atentos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. E, de fato, é isso. É muito bonito quando nós pensamos na palavra misericórdia, não é? Na sua acepção hebraica e grega, porque ela vem do splarchna, que é útero, é a víscera da mulher. Então, quando se diz no hebraico que Deus tem compaixão, e é o que faz o verbo se encarnar, por isso veio morar entre nós, é esse movimento mesmo das nossas vísceras, da nossa intimidade, que nos faz fazer das dores do outro a nossa. É isso que é a empatia, que é o que caracteriza genuinamente o nosso ser cristão e a nossa missão enquanto comunicadores, né? E a Quaresma também tem muito disso, né? É uma grande convocação e me sinto particularmente muito orgulhoso, e nós, enquanto Rede Catedral de Comunicação Católica, contando um detalhe que pode ter passado desapercebido, mas eu sou um dos redatores do texto da campanha da fraternidade, e graças à Rede Catedral de Comunicação Católica. Nós fizemos um programa sobre a campanha da fraternidade, o padre João, que é um dos responsáveis, primeiros por capitanear todo esse processo em livro de CNBB, escutou, acompanhou nossa programação e me chamou para eu ser um dos redatores e editores. Que honra. Né? Então, graças a algo que nós fizemos aqui dentro da Rede Catedral de Comunicação Católica. Então, era confidencial até junho, escrevemos, coloquei algumas pontuações. Né? Então, toda a parte do texto lá que faz uma intersecção, né, de Maria, como essa mulher que também sofreu as dores desse abandono, desse desamparo, também algumas questões ali evocando a teologia antiga da Igreja, é uma contribuição nossa aqui da Rede Catedral de Comunicação Católica, na minha pessoa, mas como expressão de todo o trabalho que nós fazemos, né? Então tem um dedinho da Rede Catedral de Comunicação Católica no texto base deste ano. É o que a gente propõe sempre, né? Essa reflexão, esse momento, né, de reflexão a tudo que a gente está vivendo. A gente está chegando no finalzinho, mas eu queria uma consideração do senhor em relação à missa, que vai acontecer logo mais, que é a missa de imposição com as cinzas. E as cinzas, ela tem um sentido muito próprio, que é mostrando como a gente é vulnerável diante de tudo, dessa imensidão, né? Para nós é muito significativo, né? Toda a Arquidiocese de Belo Horizonte não seria diferente da Rede Catedral de Comunicação Católica, todos os nossos vicariatos, né? Aqui saudando de modo especial o padre Roberto Rubens, que é o vigário de modo especial dedicado a essas questões sociais. Tudo isso brota desse coração de pastor de Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E é muito bonito quando nós olhamos o contexto da Catedral Cristo Rei, a grande tenda da paz, ela será sustentada por 2 pórticos, um é o da verdade e outro da justiça, como uma expressão assim muito singela da parte do nosso arcebispo, nessa compreensão que não há paz
E quando nós estamos falando de moradia, nós estamos dizendo deste lugar onde a gente pode repousar na nossa dignidade humana, sem um compromisso com a verdade e com a justiça. Portanto, é muito significativo estar aqui nesse compromisso da fé que deságua na ética, que nos convoca a sermos sensíveis e a gente ter esse rosto do outro, né, que clama pela nossa humanidade. Padre Samuel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer e sou audiência fechada com o Rede Notícias 1 e 2. Que honra, audiência qualificada. Rede Notícias 5 edição está ficando por aqui. Mais uma vez, a gente faz seu convite para você conhecer nosso canal exclusivo no YouTube, o Rede Notícia TVH. É isso, gente. Você acompanha agora a Hora Mariana com o nosso arcebispo, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E tem a missa 6h30 pela América TV, tá? E também pelo YouTube da Rede Catedral, que você acompanha a celebração ao vivo aqui da Catedral Cristo Rei, que fica aqui no bairro Juliana, tá? América TV no canal 19. A gente volta amanhã ao meio-dia. Tchau. Bem.